Antes de começar, vamos relembrar a representação em diagrama de blocos que estamos usando nesse curso. Existe uma entrada U de t e uma saída y de t, e o sistema está sendo representado por G. Nós podemos definir então que a saída y de t é uma função da entrada. Então, y de t é g de u de t e g está representando a dinâmica do nosso sistema. Um sistema ele vai ser dito linear se ele respeitar o princípio da superposição. Caso contrário, o sistema vai ser dito não linear. De uma forma mais precisa, vamos considerar que para a entrada U1 de t, eu possuo uma saída y1 de t. Depois, para uma entrada U2, eu vou ter também uma saída y2. Se o sistema é linear, para quaisquer constantes α1 e α2, nós podemos escrever as seguintes expressões. Então, nós podemos dizer que y de t é g de α1, U1 de t, mais α2, U2 de t, né? Que é a soma aqui das entradas escalonadas por fatores α1 e α2, e isso vai ser igual a α1, y1 de t, mais α2, y2 de t, que pode ser reescrito como α1 g de u1 de t mais α2 g de u2 de t. Reparem que y1 de t é exatamente o g de u1 de t e y2 de t é o g de u2 de t. Bom, se o princípio da superposição for respeitado, o sistema está caracterizado como linear, e isso implica que eu consigo analisar separadamente cada entrada do sistema e depois, no final, somar as respostas individuais. Vamos passar primeiro pelo princípio da superposição, a característica da homogeneidade. Depois a gente vai falar da característica da aditividade. Então, a característica da homogeneidade, que está embutido no princípio da superposição, pode ser definida como segue. Se eu tiver uma entrada U1 de t, eu vou ter uma saída y1 de t para o meu sistema. Quando eu estou multiplicando essa entrada por um fator α1, a saída também vai aparecer multiplicando esse mesmo fator α1, implicando que α1, y1 de t é o g dessa entrada, que é α1, u1 de t, e isso aqui é a mesma coisa de α1 vezes o g de u1 de t. Reparem de novo que y1 pode ser escrito como g de u1 de t. Bom, então o sistema linear ele precisa respeitar a propriedade da homogeneidade e ele precisa respeitar também a propriedade da aditividade. Isso implica que se eu tenho duas entradas distintas, agora eu estou aplicando uma entrada U1, tem uma saída y1 escalonada. Se eu aplico uma entrada U2, eu tenho uma saída y2, também escalonada. Então, aqui eu já estou falando que ele representa o princípio, respeita o princípio da homogeneidade. Agora eu quero saber se ele respeita também o princípio da adição. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a soma dessas entradas aqui. E para um sistema linear, a resposta deve ser a soma das saídas aqui, individuais. Tá? Então, essa é a propriedade da aditividade. Se eu aplico uma entrada U1, tem uma saída y1, aplico uma entrada U2, tem uma saída y2, se eu somo as entradas, a saída deve ser a soma das saídas. De uma forma mais formal, a gente pode escrever então y de t como α1, y1 de t mais α2, y2 de t. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a função da entrada. De qual entrada? α1, u1 de t mais α2, u2 de t. Agora, reparem que essa saída aqui, ela também pode ser escrita como uma combinação das entradas individuais. Então, esse termo aqui é o g de α1, u1 de t, mais o segundo termo, que é o g de α2, u2 de t, que são equivalentes a α1,
g de 1 de t, o 1 de t, mais α2 g de u2 de t. Vamos ver num exemplo como mostrar, então, verificar se um sistema é linear ou não. Basicamente, o que nós vamos ter que empregar são essas duas funções aqui, o g de α1 de 1 de t mais α2 de u2 de t, verificar qual o valor dessa função aqui e verificar se ela é realmente igual ao somatório de α1 g1 de t mais α2 g2 de t. Verifique se o sistema é linear. Primeiro passo, vamos determinar o valor de g de α1 de t mais α2 u2 de t. Então, quer dizer, a entrada do meu sistema é essa soma aqui. Nesse caso, nós vamos ter c vezes a derivada em relação a t de toda essa expressão. Nós sabemos que a derivada da soma pode ser escrita como a soma das derivadas, então está aí, reescrevemos essa expressão. Agora, o segundo passo, nós precisamos determinar α1 g de u1 de t mais α2 g de u2 de t. Lembrando que o g aqui nesse caso é esse sistema aqui, né? O meu operador derivada multiplicando por uma constante c. Bom, quem que vai ser o y de t nesse caso? Quando eu aplico o g de u1 de t, eu tenho simplesmente c vezes a derivada de relação a t de u1 de t vezes α1, mais o α2, quem que é o g de u2 de t? É quando eu aplico a entrada 2 nesse sistema aqui. Então, c derivada em relação a t de u2 de t. Agora, eu preciso verificar se essas expressões 1 e 2 são equivalentes. Como elas são idênticas, nós podemos afirmar que o sistema é sim linear. O segundo exemplo, nós vamos verificar se o sistema y de t igual a 2u ao quadrado de t é linear. Vamos seguir os mesmos passos. Então, o primeiro passo é determinar o valor de g quando eu aplico o somatório das entradas escalonadas, né? Então, y de t vai ser 2 vezes α1 mais α2 u2 elevado ao quadrado. Eu posso distribuir esse quadrado e aplicar a propriedade distributiva com esse 2 para reescrever y de t como na equação 3. Então, esse foi o primeiro passo. Agora eu preciso verificar se esse valor ele é igual ao que nós vamos verificar no segundo passo, que é o quê? Determinar α1 g de u1 de t mais α2 g de u2 de t. Quando eu faço isso, nós vamos encontrar α1. Quem que é g de u1 de t? Eu estou aplicando apenas a primeira entrada. Então, vai ser 2 vezes u1 de t ao quadrado. Mais α2, está aqui, vezes o g de u2 de t, que vai ser 2 vezes u2 de t ao quadrado. Como nós podemos observar, nesse caso, as expressões 3 e 4 não são idênticas, né? Na verdade, existe esse termo aí que está representado em vermelho que faz com que essas duas expressões sejam distintas. Então, nesse caso, nós vamos afirmar que o sistema é não linear.